Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem dirigido nossos passos, tem nos fortalecido segundo a sua vontade na direção do Espírito Santo, porque é desta maneira que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, com foco em Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador, ao qual nós buscamos servir da melhor forma possível, oferecendo o melhor de cada um de nós. A todos vocês que nos acompanham, que Deus esteja abençoando de uma maneira muito especial neste dia, neste momento de estudo e de crescimento da palavra. Antes da mensagem, eu peço para que você se inscreva no canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis. Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que fica gravado esta mensagem e eu peço para que você se inscreva, comente, ative o sino, deixe seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar e alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Então, que nós possamos seguir alcançando, cumprindo a nossa missão, seguindo os passos de Jesus e cumprindo a sua palavra, quando ele nos diz, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Indo por todo mundo, pregai o evangelho. E é isso que nós estamos fazendo aqui, pregando o evangelho, falando das boas notícias, as boas novas de Deus para nós em Cristo Jesus. Hoje vamos falar um pouquinho acerca de verdades, de mentiras, acerca de como nós lidamos com as situações dentro do cristianismo, dentro das expressões de fé e dentro daquilo que é verdadeiro, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, é isto que deve ocupar o nosso pensamento. E é assim que nós devemos seguir e pautar a nossa vida, dentro da verdade que nos liberta. Jesus também nos alerta a respeito disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade que nós somos livres, que nós somos libertos da hipocrisia, libertos da maldade do ser humano, libertos de tudo aquilo que pode nos atrapalhar e pode também nos fazer atrapalhar outras pessoas, incomodar outras pessoas. Quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo, a verdade do que é ser um cristão, muito acima de uma religião ou de uma denominação, mas que todos nós sejamos cristãos voltados para a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Então, quando nós falamos a respeito de verdades, de mentiras, nós temos que tomar muito cuidado acerca daquilo que nos é apresentado, aquilo que nós estamos vivendo a cada dia e como interpretamos a palavra de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E assim nós vamos vivendo de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O texto de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57 em diante, nós temos uma expressão acerca da morte de Jesus, acerca do seu sepultamento e a maneira que isto aconteceu, e é a partir desse texto que nós vamos refletir um pouco acerca da verdade, da mentira, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que não é, como nós pautamos a nossa vida diante dessas situações. O texto ele diz assim, Mateus capítulo 27, versículo 57 em diante. O texto diz assim: Mais tarde, chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José, conhecido como José de Arimateia. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o governador atendeu o seu pedido. José tomou o corpo, envolveu-o em linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo. Havia pouco escavado na rocha e pôs uma grande pedra na entrada. Então foi para casa
para a casa de Maria Madalena e a outra Maria, porém sentaram-se num lugar de onde podiam ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e fariseus pediram uma audiência com Pilatos. E eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que seus discípulos roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então, estaremos em péssima situação. O último engano será pior do que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. E em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram com a pedra. Observe a maneira aqui que os fariseus, os doutores da lei, foram atrás de Pôncio Pilatos, governador, com a intenção de fixar aquilo que eles consideravam ser verdade. O que eles consideravam ser verdade é que Jesus era um mentiroso, que como Messias ele era um charlatão. Eles levaram Jesus à crucificação exatamente porque ele estava se posicionando como Messias, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como aquele que veio para restaurar o reino de Israel, mas um reino que está muito acima deste mundo. E aí, os doutores da lei que não compreenderam o ministério de Jesus, a vida de Jesus, não compreenderam a pessoa de Jesus, eles levaram Jesus a um julgamento totalmente injusto, e desta maneira, né, até o próprio governador, ao interrogá-lo, disse: Mas eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ao lavar as mãos, ele coloca Jesus à disposição do povo e o povo grita: crucifica-o. Né? O povo instigado ali pelos doutores da lei, pelos fariseus, todos levaram Jesus à crucificação. Dentro disto, dentro desta expressão da verdade que Jesus sempre procurou mostrar, sempre procurou apresentar, sempre viveu dentro da verdade, em João capítulo 17, versículo 17, Jesus na sua oração ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em oração diante de Deus o Pai. Santifica-os na verdade. Jesus orou por nós, orou por mim, por você, pelos discípulos que estavam com ele naquele momento, pedindo santificação, separação daquilo que é mentira, mas que nós estejamos sempre dentro da verdade. E aí Jesus usa esta expressão: santifica-os na verdade. Mas aonde está a verdade? O próprio Jesus responde: a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é verdade, por que que nós temos tantas discussões, tantas dissensões, tantos problemas de interpretação? Porque a verdade, ela tem que ser conhecida a partir do conhecimento que cada um busca. Nós temos que buscar mais compreensão, mais conhecimento para interpretar a Bíblia corretamente, para que nós possamos, de fato, saber a verdade. A verdade que está ligada a um contexto, que está ligada a uma história, que está ligada a um meio religioso, as expressões religiosas no tempo de Jesus, o judaísmo presente e também as outras religiões dentro do próprio povo de Israel, como os essênios, os saduceus, os samaritanos, são expressões religiosas fortes ali no tempo de Jesus. Então, quando nós buscamos informações para também dividir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é cultural, aquilo que precisou ser corrigido por Jesus, quando nós observamos os detalhes da palavra de Deus,
nós vamos crescendo em conhecimento e nós vamos compreendendo o que é verdade. E a verdade de Jesus não nos escraviza, pelo contrário, ela nos liberta. Agora, este senso de verdade tem que ser buscado de coração aberto, de mente aberta, com integridade, com fidelidade, sem manipular informações. Aqui no texto de Mateus, capítulo 27, o versículo 57 em diante que nós lemos, ele está assim: mais tarde, chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus, e seu nome era José. Olha como o texto coloca: um homem rico de Arimateia chamado José. E por que essa expressão de destacar que esse homem era rico? Porque o texto também vai falar que esse homem já tinha um túmulo próprio, o que não era comum de todas as pessoas naquele tempo. Vai destacar que ele tinha acesso também ao governador, isto muito provavelmente por causa da sua postura social, né, da sua maneira de lidar com as coisas ali financeiras e a contribuição dele dentro dos impostos, dentro do reino ali que eles participavam. Então, essa expressão do rico mostra o acesso em que José de Arimateia tinha para resolver a situação que era necessária naquele momento. E qual era a situação a resolver? Era tirar Jesus morto na cruz, tirar Jesus ali crucificado, prepará-lo para o sepultamento e colocá-lo dentro do túmulo. Era esta a intenção de José de Arimateia. E por que José de Arimateia queria fazer isso? Porque, acima de tudo, o texto também fala que ele era discípulo de Jesus. Ou seja, ele aprendeu com Jesus, ele viveu o que Jesus vivia, ele sabia a importância da fé, da religiosidade verdadeira, de ser, de fato, um filho de Deus e observar o bem que pode ser feito nos momentos certos, da maneira correta, segundo o ensino de Jesus Cristo. Porém, o que o texto nos fala aqui é: depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Observe aqui, os principais sacerdotes e fariseus. O que significa isso? Os líderes religiosos, os principais sacerdotes, líderes religiosos, os principais fariseus, os líderes das sinagogas. Então, eles pediram uma audiência com Pilatos. O curioso é que essa audiência que eles pedem é porque eles querem macular ainda mais o nome de Jesus. Eles querem manchar o nome de Jesus, eles têm medo de que aquilo que Jesus disse se torne verdade, que era a sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus, por muitas vezes, ele frisou que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o texto aqui nos diz que esses sacerdotes e fariseus foram até Pilatos e disseram assim: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o terceiro dia. Há uma boa chance de que os seus discípulos roubem o seu corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior do que o primeiro. Observem aqui o medo dos fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes. Eles estão observando Jesus em todos os detalhes e se lembraram que Jesus ensinava que se ele fosse morto, ressuscitaria ao terceiro dia, como de fato aconteceu. Mas eles, na sua maldade, você já percebeu que uma pessoa, quando é má, quando uma pessoa é maliciosa, ela também vê maldade e malícia em todas as pessoas. Da mesma forma, aquele que é ingênuo, aquele que é puro, vê ingenuidade e pureza em todas as pessoas, em todos os lugares. E desta maneira, muitas vezes, aquele que é ingênuo, aquele que é puro, é enganado por aquele que
é esperto, por aquele que quer levar vantagem, por aquele que, de alguma maneira, quer frisar que ele é mais ágil, mais capaz de agir em seu próprio favor. Nós que somos cristãos, ao longo do tempo, vamos desenvolvendo essa ingenuidade, essa pureza que faz parte do cristianismo, que faz parte da maneira que Jesus nos ensina a viver. Mas também ele nos diz que nós devemos ser na malícia como crianças, mas na maneira de lidar com estas pessoas que são maliciosas, então nós devemos ser extremamente prudentes. É isso que Jesus nos diz, que nós devemos ser prudentes como a serpente, mas que temos que manter a ingenuidade e a pureza de uma criança. Isto é difícil de praticar, de viver no dia a dia, mas nós sabemos que é possível. É difícil, mas é possível, porque dia a dia nós estamos aprendendo a viver dessa forma, a viver a verdade de que Cristo nos ensina, a verdade daquilo que nós somos, a verdade de tudo que Jesus quer nos apresentar para que nós sejamos segundo o seu modelo de vida. Aqui os sacerdotes e os fariseus, os doutores da lei, foram ali, falaram com Pilatos e falaram: olha, Jesus espalhou mentiras. Observe a maneira que eles falam. Após 3 dias ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o terceiro dia. Há uma boa chance que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Olha a maldade que está na mente, no coração dessas pessoas, ao pensarem que os discípulos eram capazes de fazer isso, capazes de roubar o corpo de Jesus simplesmente para comprovar que ele realmente ressuscitou. Ninguém precisava disso. Os discípulos não precisavam disso, como realmente não precisaram, porque de fato Jesus ressuscitou e permanece vivo no lar celestial e em breve estará conosco para que nós estejamos eternamente com ele e aqueles também que dormiram no Senhor sejam ressuscitados pelo poder de Deus para juntos estarmos para sempre com o Senhor. Jesus em breve está voltando, mas até lá nós temos estas questões que nós temos que fixar, frisar, pensar, falar, para que todos aqueles que ouçam a palavra de Deus possam estar diante de Deus, possam estar junto ao Pai por Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo. E aqui o texto, ele continua nos dizendo aqui, os doutores da lei falaram, há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então, estaremos em péssima situação. O último engano será pior do que o primeiro. Observem que eles acham que a ressurreição de Jesus vai ser uma farsa, um engano, e eles falam, se isso acontecer, a nossa situação será pior ainda, porque todos vão falar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e que eles levaram o Filho de Deus à crucificação, que foi de fato o que aconteceu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, independente de ter guardas, independente da pedra estar selando o túmulo, independente de qualquer circunstância, Jesus ressuscitou. Ressuscitou e está vivo para nos acompanhar, para nos guiar, para mediar as nossas orações, para nos apresentar um modelo vivo e eficaz de salvação e de vida eterna. Jesus está vivo e a situação daqueles que negaram a Jesus, como o próprio texto aqui nos diz, passou a ser pior do que antes, porque todos têm a oportunidade de aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Mas quando a pessoa tem esta oportunidade e recusa, o seu estado espiritual passa a ser pior do que antes, porque antes ele estava mais na inocência, mais na ignorância,
não conhecia tão profundamente, mas agora não. Agora ele conhece, agora ele compreende. E é desta maneira que nós devemos buscar a Deus em todos os lugares, a todo momento, de todas as formas, compreendendo a verdade da palavra de Deus. Que Jesus é o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ele nos trouxe a verdadeira interpretação da Bíblia, da palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Ele nos guia segundo o seu modelo de vida, enviou o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e desta maneira nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus e estaremos juntos com o Senhor para a vida eterna. E este é o nosso motivo de alegria, de gratidão, de bem-estar. É o nosso dia, é o nosso momento e a nossa compreensão que em breve o dia da redenção final está chegando. Em breve Jesus virá, como diz a Bíblia, entre as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos que ficarem terão os corpos transformados e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Esta promessa deve ser viva e eficaz em nossas mentes e corações, e desta maneira sermos guiados pelo poder de Deus a cada dia. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a você e a sua família, que os seus sonhos, seus planos e projetos sejam realizados pelo poder de Deus, mas que, acima de tudo, você tenha a busca da perspectiva da verdade da palavra de Deus, para que você viva segundo os propósitos de Deus em Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.